galera! Pô, parece que o cara toca fácil, né? Você já deve ter ouvido essa expressão e às vezes pode ser que realmente seja fácil, porque a guitarra é mais fácil de tocar. Acredita nisso? Então, gente, aqui é o Dani e hoje eu vou falar para vocês sobre características da construção da guitarra que tornam ela mais fácil de tocar. Isso mesmo. Aproveite, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilha com os amigos. Você já deve ter ouvido aquela expressão, a grama do vizinho é mais verde, né? E daqui a um pouco, alguma vez, você estava com um amigo e pensou assim, poxa, a guitarra do meu amigo é mais fácil de tocar. E pode ser que de fato ela seja. E tem característica na construção desse nosso tão amado instrumento que fazem com que ela seja mais confortável para algum tipo de execução. E esse é o ponto de hoje. Eu vou falar de algumas delas. Para começar, eu vou falar da primeira parte aí, que é o formato traseiro do braço da guitarra. Gente, normalmente a gente usa a expressão shape para isso, né? Uma expressão do inglês, que determina os modelos mais usados através da história. As primeiras Fender lá, a Telecaster em 51, 52, usavam um shape bem agressivo, tá? E era um braço mais cheio, uma pegada mais cheia, como a gente costuma dizer. Além disso, o próprio raio da escala era mais cheio, mais curvado. Isso então fazia com que você tivesse a opção de tocar mais forte. Era um instrumento feito para atender os músicos que vinham do blues, que tinham uma pegada mais firme, tocavam com cordas mais grossas. Então isso é muito bom. Com o tempo, as guitarras mais modernas foram diminuindo esse ângulo e esse tamanho. Então você tem vários shapes diferentes, tá? Hoje, as Fender mais modernas têm o braço normalmente em C ou em Modern C Shape, né? O C moderno, que é um C quase no formato de um D, ele é mais fininho. As guitarras bem modernas, assim, voltadas para execuções mais rápidas, como as guitarras de heavy metal, vamos pensar em Ibanez, Jacksons, e essas guitarras, todas essas linhas, Kramer e por aí vai, normalmente o braço é bem fininho, é um D bem fino, tá? Além disso, tem a outra parte aqui também, que é o raio da escala, que é exatamente essa curvatura aqui. Normalmente, escalas com braços para execuções mais rápidas, o raio é mais reto, ok? Então, você tem mais facilidade de digitação. Enquanto guitarras para pegadas com notas mais longas, mais fortes, né? Mais cheia, como eu falei lá, como eu disse, do blues, do rock mais vigoroso, assim, elas vão ser com um raio mais agressivo. As primeiras Fenders, o raio da escala era 7,25 polegadas, para vocês terem uma ideia. Atualmente são 9,5, algumas Gibson na faixa de 12, algumas Ibanez da linha semiacústica 12, tá? Agora, por exemplo, as Ibanez da linha mais reta ali, RG e S, vão variar de 14 até 16 polegadas, bem aberto, bem reto aqui o braço, que é comum em outras guitarras também. Outra coisa muito comum em guitarras mais top, vamos pensar em guitarras de luthier ou guitarras de linha, vamos pensar em mais de $2.000, né, as guitarras caras, é ter composto isso. Então você tem um braço às vezes mais fino aqui e vai ficando mais cheio aqui, ou inverso, e a escala também. Por exemplo, é comum você pegar uma Fender, uma American Deluxe, uma American Ultra, ela começar em 9,5, passar por 12,5 e chegar em 14. Isso também é muito comum na Suhr. Então ela tem uma escala tricomposta. Então aqui onde você precisa de uma pegada mais cheia, que é onde normalmente você toca os riffs, ela vai ser mais curvada. E aqui onde você vai tocar mais rápido, ela costuma ser uma escala mais reta. Beleza, já dei uma dica aí para você de como isso influencia. Dani, o que é melhor, o que é pior? Depende muito do estilo que você toca, depende do tamanho da sua mão. A pessoa que tem a mão maior e toca mais forte, um músico mais de blues, ele vai preferir um braço mais cheio, ou em U, como é o caso das Les Pauls, né, bem gordo aqui, com um raio não tão agressivo, ou vai preferir um braço mais fino se tiver a mão menor, por exemplo, como a minha, e se toca velocidades maiores com a pegada mais leve, um guitarrista de fusion, por exemplo. Então tudo é o estilo. Ah, Dani, eu toco pop, eu sou iniciante. Cara, normalmente a guitarra mais versátil, como uma Stratocaster com braço em D ou em C, vai atender você melhor. Um Modern C com 9,5, que é o modelo mais padrão, como uma Fender American Professional hoje. Normalmente ela vai ter 9,5 e o braço em Modern C, ok?
Então essa é a dica que eu dou para você aí que está começando, como escolher a guitarra. Você que já é mais avançado vai fazer a opção por uma guitarra que atenda mais a sua necessidade, seu estilo de tocar, ok? Seguindo então. Outro ponto de construção de guitarra que vai influenciar na tocabilidade, no conforto de tocar, é o tamanho dos trastes, tá? Então os trastes são essas partes de metais que ficam aqui na frente e eles vão ter trastes médios, né? Médiums normalmente, médio jumbo, jumbo e extra jumbo, tá? Esse aqui, ó, é um médio jumbo, que é um traste bem padrão, bem comum, utilizado em várias guitarras. Essa é uma guitarra aqui com braço bem standard, é uma Tajima T550 que vocês viram eu tocar com ela, né? Então, ela tem um traste médio jumbo. Quem curte uma pegada mais justa e mais confortável, normalmente aumenta o tamanho dos trastes e chega até no extra jumbo. Ela fica muito leve, muito justinha de tocar. Dá quase a sensação de ser uma escala escalopada, que é um outro fator que também ajuda, que é quando faz um certo buraco aqui nas madeiras, ó. E esse escalope, esse buraco, nesse sentido aqui, ó, é tipo escavar a casa, pode tornar a guitarra mais confortável. Grandes músicos, aqui no Brasil, o nosso Guitar Hero do Gospel, Juninho Afran, utiliza escala escalopada há muitos anos. O grande mestre da guitarra erudita aí, né, do metal, que é o Yngwie Malmsteen, sueco, também, o Yngwie Malmsteen também usa escalopada. Então a corda ela quase não chega na madeira, ela basicamente para no traste aqui, e por isso ela soa muito fácil, muito rápido, você consegue tocar notas rápidas demais, com muita clareza e com muita fluência, vibratos bonitos, é muito legal. Também deixa a guitarra mais confortável, uma baita dica para você. E por final, gente, além dos trastes, uma coisa que vai influenciar demais é a altura das cordas. E ela não tem a ver só com regulagem, mas tem a ver também com o tipo de nut, com o tipo de ponte que você usa. É claro que independente do tipo de nut ou ponte, você vai poder baixar ou levantar aqui para ficar na regulagem adequada para sua execução, num ponto que ela fique bem confortável de tocar, mas você sempre vai ter o quanto de ação ela precisa ter. Porque, por exemplo, se você está com a corda muito baixa e você pega uma guitarra que tem um raio mais agressivo, você vai dar um bend e a corda vai matar o som aqui por causa do raio da escala, tá? Então você precisa ter esse cuidado. Outro ponto de construção que influencia muito é a relação do nut com o ângulo do headstock aqui, tá? Então, guitarras específicas às vezes têm um ângulo um pouco mais aberto. Isso é, por exemplo, a própria Les Paul em relação ao extrato aqui, ó. Então, por isso a corda fica mais tensa, tá? Assim como passar a corda por baixo do corpo às vezes influencia nisso, esse ângulo aqui, e vai deixando a corda mais tensa. E por último, obviamente, falando em corda, elas fazem toda a diferença. Por exemplo, essa guitarra que vocês irão tocar, ela tá de fábrica, como veio da Tajima. Então ela está com corda 0.09, que é uma corda confortável, com uma pegada bem leve, tá? Normalmente para quem toca mais velocidade, com mais notas. Por isso eu estou usando ela aqui nesse vídeo para falar de conforto. Mas talvez você se sinta bem com uma guitarra com 0,10, com 0,11, até com 0,12. Talvez você use afinações mais baixas, como Dó, Lá, Si. Então você vai fazer uma corda 0,13 para afinar em Lá, né? Então tudo isso vai influenciar. Mas basicamente, quanto mais fina a corda, mais fácil é de você levar ela até o traste e dar os bends aqui, vibratos. Por quê? Porque ela é mais mole na mesma afinação, tá? Então você precisa cuidar isso. Se você às vezes tem uma guitarra que não está fácil de tocar, talvez ela esteja com uma corda muito grossa para sua pegada e para o seu estilo de tocar. E além disso, talvez ela esteja muito alta por causa do nut, da ponte. Ou, como eu falei lá no início, talvez ela nem seja a guitarra adequada para você tocar, para o seu tipo de pegada. Talvez você queira tocar heavy metal, fusion, e esteja ali com uma guitarra com braço clássico, gordão, com muito raio. Então eu indico você procurar a guitarra adequada para o seu estilo. Você sabia disso? Você já tinha visto sobre raio de escala, grossura de braço de guitarra? Sabia que isso influencia totalmente no seu jeito de tocar e no seu desempenho? Se não sabia, comenta aí, põe as suas dúvidas aqui embaixo nos comentários, que com certeza a gente vai sanar todas para vocês. E falando em procurar guitarra, sabe qual é a dica que eu dou para você? A Cabeça Musical tem vários modelos e você pode verificar lá no www.cabeçamusical.com.br. O link está aqui na descrição. Um grande abraço do Dani.